delícia estar aqui com vocês. Professora Glice, estava morrendo de saudade. Quantos sábados nós não passamos na nossa maratona para estudar o tema da alienação parental? Minha confreira, Marília, muito bem colocado, muito bem exposto esta abertura inicial. E é um tema que eu pedi o dia para falar, nós pedimos na confraria, nós pedimos o dia para poder expor, e eu pedi o dia porque eu tenho percebido que nós estamos vivendo um momento muito especial no Brasil em relação à lei da alienação parental. Peço licença para vocês para eu poder fazer uma apresentação de slides, que vai ser o meu fio condutor, para que eu possa falar em 15 minutos. Eu pedi esse pequeno tempo, que eu digo que é o tempo que o advogado tem para fazer uma sustentação oral. São 15 minutos que nós temos para poder conseguir convencer o desembargador a dar ganho de causa. E eu trago aqui o questionamento se nós precisamos da lei da alienação parental. E quando eu estava desenvolvendo esses slides, eu me deparei com o peixe beta. E o peixe beta, assim que eu abri o PowerPoint para fazer, me apareceu essa imagem, eu falei, eu vou usar o peixe. Porque o peixe beta, ele tem uma personalidade bastante difícil. O peixe beta é aquele peixinho que a gente dá para os filhos darem comidinha no aquário. E o peixe beta, ele não pode viver no mesmo aquário com outro macho e com outra fêmea. Porque ele tem uma personalidade difícil. O peixe beta, olha que interessante, ele tem uma reprodução ovípara, ou seja, ele solta os ovinhos dentro do aquário. Então o macho, ele constrói um ninho e protege esses ovinhos até a eclosão. Observando o peixe beta, que é um reino animal, eu fiquei pensando, será se nós, muitas vezes, como pais, como mães, como casal, não estamos nos comportando também como um peixe beta? Então, os motivos do meu tema hoje estão pautados neste ponto. Enquanto nós temos um grupo de mães com suas razões, com as suas dores, precisamos respeitar isso. Dizendo, revogue a lei da alienação parental. Um grupo de mães dizendo, esta lei é ruim, porque esta lei protege o pedófilo. São mães que muitas vezes observaram algum comportamento anormal dos seus filhos e encaminharam isso para o Poder Judiciário. E qual que é a defesa do abuso sexual? A defesa do abuso sexual é a alienação parental. É uma questão de defesa, de posicionamento de defesa. Por quê? Porque a lei da alienação parental tem um artigo, um ato, que diz que apresentar a denúncia falsa configura ato de alienação parental. E aí, no mesmo plano, nem mais e nem menos, nós temos os grupos de pais dizendo que a lei da alienação parental não tem sido aplicada, criticando o instituto da aplicação e dizendo, nós precisamos da lei da alienação parental porque nós precisamos punir. E esse é um aspecto humano. Punir. Nós queremos realmente, dentro da nossa natureza, ainda mais no Brasil, que por mais que nós tenhamos os sistemas de ressocialização, e por várias vezes, por muitas monografias que eu participei, sempre ficou a conclusão no sentido de que a sociedade busca a punição, não só a ressocialização, porque é um desejo do brasileiro, punir essas mães, inclusive com a criminalização. Então, eu digo para vocês que nós temos, neste momento, um problema, que é um problema muito antigo. Se eu
buscar na mitologia grega o mito de Medeia, Medeia descobre Jasão, uma traição de Jasão, e ela decide, então, Medeia matar o filho, porque se você não fica comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E por uma ironia até, Medeia é mulher. Medeia é mãe. Claro que nós estamos dentro de uma mitologia grega onde vigia o patriarcado, vigia o poder do homem. Olha o quanto nós evoluímos, olha quantos diálogos nós não fizemos, passamos pelo iluminismo, tivemos o dissabor de ter que passar por uma guerra para nós podermos falar sobre direitos fundamentais, para nós podermos, inclusive, colocar gerações de direitos. E nós falamos hoje do direito à felicidade, e o mito de Medeia já não se aplica mais ao nosso tempo. Porque do mesmo jeito que a mulher pode praticar a alienação parental, com o Instituto da Guarda Compartilhada, o homem também tem esta vontade também e esta intenção de praticar a alienação parental. Porque a alienação parental ela pode ser praticada por ambos. Normalmente, a incidência é maior com quem detém o poder da guarda. E nós falamos no passado sobre a autoalienação. Nós tivemos uma discussão, inclusive, no nosso grupo da confraria, sobre a autoalienação. Então, eu quero trazer para vocês o fenômeno do cordão. E o fenômeno do cordão diz que, a princípio, a criança nasce da mãe. E este nascimento faz com que exista um elo para sempre com esta mãe. Só que hoje nós discutimos que a criança, ela não nasce sozinha. Ela precisa do pai, ela precisa do homem, ela precisa de dois, qualquer que seja a forma. Não é ainda permitido a clonagem humana. São direitos de quarta, quinta gerações, princípios éticos envolvidos. Então nós temos hoje esta mãe ou este pai, e eu preciso frisar isso sempre, com um cordão umbilical levando o seu filho como se este filho fosse um objeto, uma personificação dos seus desejos, uma projeção. E quando você, por N motivos, projeta isto na criança, a criança, que é um ser humano em desenvolvimento, se anula. Porque é óbvio que a criança quer ver os seus pais felizes. Óbvio que a criança não tem ainda conhecimento necessário, maturidade necessária para perceber que aquele ato é um ato de alienação parental. E aí nós começamos a ter os fenômenos, nós começamos a ter os resultados. A criança mentindo, a criança sofrendo, a criança se amargurando, se anulando sobre sua personalidade. Quando que esta criança vai ser ela mesma? E aí, dentro deste amálgama social, dentro deste fenômeno do cordão umbilical, nós temos Gardner, que escreveu sobre a alienação parental. Gardner, ele produziu um documento sobre a alienação parental, que por ele ter produzido esse documento sobre a síndrome da alienação parental, ele é extremamente criticado. Nós temos hoje grupos que criticam severamente Gardner, dizendo a falácia da alienação parental. E aí é óbvio, como que você vai desconstituir o pensamento humano? Atingindo a sua moral. Ah, o Gardner é pedófilo. Ah, o Gardner fez isso para poder ocultar, como se a pedofilia fosse o único ato de alienação, fosse o único ato a ser combatido pela alienação. Pensaram a falsa denúncia, e aí vamos usar isso para todo o sistema jurídico. Pronto, a lei já não presta. Então, Gardner, ele, lá na sua época,
Ele identifica como síndrome, como um conjunto de sinais e sintomas. E dentro das nossas discussões, graças à nossa capacitação e ao que nós fazemos dentro da confraria, nós começamos a dialogar se realmente se trata de uma síndrome ou se trata de uma sequência de fatos e sintomas, onde um determina um outro sintoma, um determina um outro sintoma. Por exemplo, uma desqualificação da conduta paterna, uma desqualificação da conduta materna, não poderia estar gerando também um descumprimento dos deveres da guarda ou do exercício regulamentar da guarda? Então, eu poderia dizer que não se trata de síndrome. Poderia ser uma sequência de fatos. Mas não me importa, nesse momento, para essa discussão. Porque do mesmo jeito que eu tenho Gardner, eu poderia ter o William Bert, que fala sobre as falsas denúncias e o diagnóstico diferencial das alegações de abuso sexual, e mais um outro tanto de profissionais que falam sobre esse tema, porque o tema está sendo amadurecido. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar para vocês, meus confrades, minhas confrades, visitantes, amigos, professora Glícia. Eu quero dizer para vocês que nós temos hoje fato que temos atos. Indiscutivelmente, não me importa qual seja o nome que vocês vão dar para isso. O que importa para mim é que hoje nós temos crianças sofrendo campanha de desqualificação de conduta do genitor. Nós temos crianças sofrendo a dificuldade do exercício da autoridade parental. Aonde? Por que eu falo criança sofrendo? Porque nós temos que olhar para elas. Está todo mundo olhando para os genitores, vamos olhar para as crianças agora. Vamos parar de falar dos genitores, dos quereres dos genitores adultos, e vamos falar dos quereres das crianças, que essa é a necessidade. Doutrina da Proteção Integral, artigo 227. Dificultar o exercício regulamentado de convivência familiar. A criança ela tem direito de conviver com a sua família natural e extensa. Quando você dificulta isto, você está atingindo diretamente o direito daquela criança. Omitir as informações pessoais relevantes, apresentar a falsa denúncia, esse todo mundo sabe, esse aqui que é o motivo de querer acabar com a lei. Mudar o domicílio para local distante. Vários pais nos nossos grupos falam: eu me sinto injustiçado, ela pegou a criança e mudou para um domicílio distante e eu não consigo mais ter acesso, a passagem é cara, nós estamos na pandemia, eu não consigo ver a criança. Não é você que não vê a criança, é a criança que não te vê. É você que não, é a criança que não está conseguindo te ver por um bapto abrupto. Então, se nós temos fatos, nós precisamos encontrar um caminho para solucionar esta anomalia. O direito existe para restabelecer a paz social. Então, não me importa, nesse momento, nessa discussão que eu estou tendo com vocês, o nome que se dê para isso. Eu preciso de uma solução. Eu preciso que essas crianças tenham seus direitos garantidos. Aí eu pergunto, e se a lei não existisse? E se não existisse a lei? Se a lei fosse revogada? Acabou a lei da alienação parental. Pronto, nós agradamos aquela ala que quer a revogação. Aí eu quero fazer um paradigma com vocês. Eu quero falar para vocês, porque a lei da alienação parental ela é muito bem defendida, quando ela fala sobre um procedimento multidisciplinar. Como que eu vou trabalhar com esses atos de alienação parental? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer com que estes atos sejam minorados? Mas para isso eu preciso identificar. E eu apresento para vocês, para quem não conhece, o artigo 699 do Código Civil, quando o processo envolver discussão de fato relacionado ao abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar depoimento incapaz, deve estar acompanhado por especialista. Aí nós temos, dentro do artigo civil, algo que eu não preciso da lei da alienação parental. Lei 13.257 dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, os profissionais que atuam nos diferentes ambientes de execução das políticas, sobre a forma de especialização e atualização em programas que contemplem a especificidade da primeira infância. Eu estou trazendo aqui a necessidade que estes profissionais têm de conhecer a infância. Não é qualquer profissional.
Decreto 9.603/2018, os profissionais do sistema de garantias de direito da criança, vítima ou testemunha de violência participarão de cursos de capacitação. Cursos de capacitação. O poder público criará a matriz intersetorial. Então, observe vocês que a lei da alienação parental, se ela não existisse hoje, mesmo assim eu teria que ter profissionais capacitados. Lei 13.431 de 2017 estabelece o sistema de garantias do direito da criança e adolescente vítima ou testemunho de violência. Artigo 14, as sanções que trata o CAPT observando diretrizes. Capacitação interdisciplinar continuada. Então, meus amigos, nós temos hoje leis que não dependem só da lei da alienação parental. Olha onde eu estou indo. E aí eu quero fazer um cotejo analítico para vocês. Nós que subimos os recursos especiais pela linha C, nós precisamos colocar o acórdão paradigma e paragonado, nós falamos isso, porque nós discutimos lá na confraria, como que nós vamos conseguir sair dos tribunais para poder levar um caso de alienação parental para dentro do STJ, para que o STJ possa deslindar e resolver, muitas vezes, aquele problema da perícia, porque é vedado ao STJ o revolvimento de matéria de fato. Lei da alienação parental, artigo 4º. Declarado o início do ato de alienação parental, o juiz determinará medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança. Detectado um indício de alienação parental, gente, o juiz ele deve, por obrigação à lei, assegurar sua convivência com o genitor, providências necessárias para preservar a integridade física. Aí você fala, tá vendo? A lei é boa mesmo, ela tem que realmente ficar. Ué, ela fala isso? Tá. Mas quando eu tenho o artigo 227, que é a doutrina da proteção integral, que foi uma amálgama de uma luta social enorme da Associação dos Meninos e Meninas de Rua, que transpôs a doutrina, a situação irregular do Código Melo de Matos e trouxe para nós toda uma gama de direitos falando que as crianças são sujeitos em desenvolvimento. Artigo 227, dever da família, sociedade e Estado, assegurar com absoluta prioridade. Olha a prioridade absoluta, melhor interesse, princípio da municipalização, prevenção, proteção, concretização. Então, se eu me basear no artigo 227, é óbvio que o juiz tem que viabilizar as medidas necessárias para a preservação da integridade psicológica. E eu pergunto para você, minha confrade Isabela, é isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Então, imagine você que o Poder Judiciário não toma essa providência e ele se torna, muitas vezes, até sem querer, ou por querer, por negligência, por imperícia, quando não se especializa, ele se torna copartícipe da alienação parental. E aquele genitor que quer praticar alienação parental, ele se empodera de tal modo que ele fala, eu ganhei a minha antecipação de tutela. Porque o pai foi afastado, a mãe foi afastada, a avó foi afastada. Eu não preciso necessariamente da lei da alienação parental para concluir que o artigo 227 é auto-aplicável. Nós estamos falando de um meta-princípio, de um artigo constitucional que ele traz a doutrina da proteção integral que está afirmada em convenções internacionais. Paradigma, lei da alienação parental. Caracterizados os atos de alienação parental, o que eu faço? Declarar a ocorrência, ampliar o regime de convivência, estipular multa, determinar acompanhamento psicológico. Mas a gente pode mandar o pai para o acompanhamento psicológico, a mãe para o acompanhamento psicológico? Sim, a multa fala. Porque nós vamos mandar o genitor para tratamento para proteger a criança. O direito da criança é um direito indisponível. Nós precisamos tutelar esses infantes. E aí eu tenho o ECA no artigo 129, são medidas aplicáveis aos pais, encaminhamento a serviço e programas de proteção e apoio à família, inclusão em programa de auxílio, encaminhamento a cursos e programa de orientação, advertência, perda da guarda. Ué, se eu aplicar o artigo 129 do ECA e suas interpretações, eu não preciso mais do artigo 6º da alienação parental. Vamos lá. Código Civil. Artigo 1637.
Se o pai ou a mãe abusar da sua autoridade, faltando aos deveres, às eles inerentes, ou arruinando os bens dos filhos, e eu falo isso sobre pensão, quando há uma destinação indevida da pensão, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou Ministério Público, adotar medida que lhe pareça reclamada pela segurança, até suspendendo o poder familiar quando convenha. 1638, perderá por ato judicial poder familiar o pai e a mãe que castigar, que deixar em abandono, que praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, incidir nas falhas previstas no artigo antecedente, entregar de forma irregular. Então, nós temos um sistema de proteção extra lei de alienação parental. Extra. E que precisa ser articulado. Aí eu pergunto para vocês, meus queridos, precisamos da lei? Nós precisamos da lei da alienação parental? Eu imagino que nesse momento muitas pessoas estão falando, nossa, eu estudei a lei da alienação parental, eu trabalhei minha vida inteira com a lei da alienação parental, e vem esse advogado querendo falar comigo que eu não preciso da lei de alienação parental? Ué, ele está querendo proteger as crianças ou não? Nestes dias maravilhosos que nós passamos, nas quintas-feiras, no nosso grupo fechado, para tratar de casos hipotéticos que exigem um novo olhar, nós sempre perguntávamos, e aí, o que nós vamos fazer? Porque nós nos sentimos impotentes. O que está acontecendo que nós somos impotentes? E nós chegamos hoje na nossa 8ª reunião, 8 quintas, para concluir que o que mais se precisa hoje é a capacitação. O que mais está faltando hoje dentro do nosso sistema protetivo é a capacitação. E quando falta algo no sistema protetivo, ele deixa de ser protetivo para se tornar opressor. É necessário que o Poder Judiciário aplique, entenda esses dispositivos que eu falei para vocês. E eu preciso, nesse momento, trazer o artigo da professora Bruna Barbieri, que recentemente ela escreveu Os Nomes Importam, reflexões sobre o porquê da lei da alienação deve ser mantida e aperfeiçoada. Eu fiz toda uma defesa, eu fiz toda uma sustentação dizendo que, a princípio, nós temos elementos suficientes nas outras leis para proteger a infância, para proteger a infância desses atos perversos. Mas eu preciso do nome, alienação parental, porque com todo esse sistema, com todos esses nomes, a gente ainda falta capacitação, a gente ainda sofre advogados, promotores, juízes, que muitas vezes vem uma decisão sua sendo reformada porque lá em cima não se capacitou. E esta criança passa a correr risco, não só o risco do abuso, claro, porque o abuso é a forma mais rápida que você tem para você tirar a criança do convívio. Mas o que é? Eu não poderia dizer que a alienação parental ela está no mesmo patamar do abuso, porque todas elas trazem prejuízos psicológicos incomensuráveis para essas crianças. Então, eu pego a fala da professora Bruna Barbieri e digo, os nomes importam sim. Importa quando nós nomeamos violações de direitos que costumam ser invisibilizadas. Violações que nós teimamos em esquecer, não enxergar, passar por cima, vir fazer palestra, dizer sobre lei da alienação parental, mas na hora da prática você titubeia, você não aplica. Então, é preciso entender que a partir deste conhecimento do que é o ato de alienação parental, nós vamos ter a oportunidade de construção de pontes para que filhos deixem de ser usados como instrumento de vingança e revanche, de chantagem, sendo considerados sujeitos de direitos por seus próprios familiares. E aí eu trago para vocês, meus queridos, a hashtag Me Deixa Ser Eu. Nós estudamos isso com a professora Glícia. Nós articulamos a impotência que se transforma em potência
para que nós possamos deixar as nossas crianças serem elas mesmas. Passou o tempo, estou no horário. Eu agradeço a todos. Tentei falar o mais rápido possível, porque eu quero ouvir a professora Glícia.